Olá, meu querido, a paz de Cristo Jesus sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eis-me aqui mais uma vez, pastor Adriano Moreira, para compartilhar com você nessa semana do tema Novo Ano. Hoje, entrando um pouquinho depois das 11 horas, ou 23 horas, como você queira, vindo de compromissos, mas não podemos deixar de estar nessa reflexão com você. Então, primeiro nós começamos a falar de um novo ano com novas atitudes, depois um novo ano com um novo começo. Hoje eu quero falar com você de um novo ano com um novo tempo. Novo tempo. E eu quero tomar como texto bíblico hoje com você o texto de Levítico, capítulo 25, e o versículo 10, porque o capítulo 25 de Levítico, ele é o capítulo que fala de uma festa extraordinária na história de Israel, que era o ano do jubileu. E não vamos ler todos os versos aqui, mas fazer menção de alguns deles, porque eu quero, na noite de hoje, nessa quarta-feira desta semana, semana do Natal, estamos nessa temática de novo ano, porque Deus nos tem dado o privilégio de estarmos encerrando um ano, e com certeza sabemos que Deus nos dará o privilégio de iniciar um novo ano. E automaticamente eu tenho a certeza de que Deus está te proporcionando, me proporcionando, nos proporcionando, entre tanta gente que não teve essa oportunidade, esse privilégio, de nós termos um novo ano, mas que seja um novo ano com novas atitudes, que seja um novo ano com um novo começo. Mas hoje eu quero que você preste atenção para que seja um novo ano com um novo tempo. Levítico 25:10 diz-nos assim: santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. Olha, das muitas leis que Deus proporcionou ao povo de Israel, para regulamentar o povo de Israel, uma dessas leis foi a lei do ano do jubileu, né? Ou seja, seria a lei, era a lei em que ela estava proclamando a liberdade, proclamando a generosidade, proclamando a solidariedade, proclamando o perdão, proclamando a restituição. Porque de 50 em 50 anos, o que acontecia era que todos aqueles que estivessem debaixo de alguma escravidão, todos aqueles que tivessem perdido a sua propriedade, como o pagamento de uma dívida ou coisa semelhante de endividamento, esse era o ano dessa libertação. Por isso que de 50 em 50 anos, a terra, inclusive, não podia ser cultivada, não é? E nem cegada, era descanso para a terra também, literalmente terra, para um povo que era agro, né, e pecuário também. Então a terra, ela descansava nesse dia, nesse ano, melhor dizendo. E nesse ano também todos os donos das suas terras tinham as suas terras de volta, os escravos eram libertos. Esse era um ano de jubileu, um ano que Deus queria mostrar para o povo quem é o Senhor, quem é o dono da terra, quem é o dono de cada um dos que habitam na terra. Então, por isso, era um ano de restituição, um ano de solidariedade, um ano de generosidade, um ano de perdão, né? De restituição, um ano de alegria, um ano bom. Ou seja, era um novo tempo. E a minha oração é para que o 2022 seja para você não só um novo ano, mas também seja para você um novo tempo. Um novo tempo de Deus, um novo tempo na sua vida. E por isso eu queria refletir com você em alguns dos versos. Eu te orientaria a ler o capítulo 25 inteiro de Levítico, depois, para você entender um pouco, mesmo numa linguagem do Velho Testamento, mas o texto não é difícil de ser entendido naquilo que Deus de fato está falando, ensinando a respeito desse ano do jubileu. Primeira coisa que eu quero refletir com você nesse novo ano, novo tempo, portanto um tempo de alegria, um tempo de júbilo, um tempo de libertação, ressaltar com você o próprio verso que a gente leu, o verso 10,
O ano novo, também para ele ser um novo ano, mas um novo tempo, ele tem que ser um tempo de restituição. E deixa até eu explicar isso, porque nesse contexto aqui, era aquilo que tinha sido entregue como pagamento de dívida, aquilo que também estava sendo entregue como algum tipo de servidão. Então, por isso que nesse ano, voltava de novo para as mãos do dono aquilo que era próprio. Então, chama-se restituição. Eu não estou falando dessas campanhas ou pregações doidas que a gente tem ouvido por aí, e que não é exatamente o que o Evangelho nos ensina sobre restituição. Até um louvor que tem um hino, que tem uma letra, né? Um louvor desse aí cantado, restitui, quero de volta o que é meu, e que não é bem o que a Bíblia ensina sobre restituição, não é bem o que a Escritura ensina sobre essa questão do restituir, porque a letra desse hino fala do diabo que levou, do santo de Deus, do servo de Deus, e a gente tem que ir lá no terreiro do inimigo e trazer de volta o que ele levou, não é? Essa é uma letra de um dos louvores e etc. O que o texto está dizendo é que você precisa ser aquele que talvez tenha sim perdido um pouco do ânimo, tenha perdido um pouco da fé, tenha perdido um pouco da dedicação no reino de Deus, tenha perdido um pouco do seu envolvimento com as coisas do Senhor. O texto, ainda que a priori e no contexto imediato está falando de uma questão financeira, mas que esse novo ano seja um novo ano com um novo tempo de restituição, mas muito mais do que uma restituição financeira, muito mais do que a restituição de coisas materiais que você possa ter perdido ou ter deixado para trás, mas quem sabe o teu amor, lembra da epístola, da carta, né? Porque a carta é epístola à igreja de Éfeso, mas escrita lá no Apocalipse capítulo 2, quando Deus está dizendo no verso 5, e denunciando que aquela igreja havia perdido o primeiro amor, dizendo, volta ao primeiro amor. Isso é restituição. Que esse novo ano 2022 seja para você um novo ano com um novo tempo, e um tempo de restituição da fé, da tua dedicação, do teu amor, do teu envolvimento nas coisas de Deus, da tua dedicação na vida, enfim, que seja uma restituição de coisas que você foi deixando para trás, de coisas que você precisa recuperar na sua alma, na sua vida, no seu coração. Esse é um novo ano, mas também que seja um novo ano com um novo tempo, um tempo de proteção. O versículo 17 desse capítulo 25 de Levítico, ele nos diz assim, que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha, uma das coisas que o ano do jubileu caracterizava era justamente a proibição em relação à exploração, a qualquer tipo de opressão, a qualquer tipo de constrangimento, a qualquer tipo de coação, a qualquer tipo de acusação. Ou seja, o ano do jubileu era um ano de restituição, um tempo de restituição, um tempo de proteção. E muitas vezes a gente fica preocupado não só em nos proteger dos dardos inflamados do maligno, muitas vezes a gente fica preocupado só em nos proteger das setas inflamadas, muitas vezes a gente ficamos preocupados apenas de nos proteger dessas coisas, digamos, espirituais, macumbaria, feitiçaria, o olho grande. Mas quantos de nós que precisamos ser protegidos da opressão que alguém comete contra nós, de um constrangimento que muitas vezes as pessoas que se relacionam conosco nos constrangem, coagidos? Quantos de nós somos coagidos? A coação é muito forte muitas vezes no meio evangélico, a acusação, aquele dedo muitas vezes apontando para você. Que esse ano novo, portanto, novo ano, seja de um novo tempo, não só um tempo de restituição, mas um tempo de proteção. Que Deus te livre de qualquer constrangimento, que Deus te livre de qualquer coação, que Deus te livre de qualquer opressão em 2022. Não só em 2022, mas nesse final de ano já. Que a graça do eterno Deus te proteja de todos os dados inflamados do maligno. Creia que Deus é aquele que vai te guardar de todo mal. Então eu gostaria muito que você estivesse muito atento para essa verdade que esse texto mostra para nós, para essa verdade que deve estar no teu, no meu, no nosso coração. Ou seja, é um ano novo, ou um novo ano, mas é só um novo ano de restituição,
novo ano também de proteção. Mas que esse novo ano seja um novo ano de um novo tempo, mas um novo tempo de frutificação. Olha o que o verso 19 de Levítico 25 diz para nós. Ele diz assim, ó: a terra dará o seu fruto, e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. É muito interessante que o povo de Israel era caracterizado, economicamente falando, como um povo que plantava e colhia. Portanto, um povo agrícola. Também um povo que cuidava de animais, ovelhas, não é? Bodes, cabritos, enfim, cordeiros, todo esse tipo de animal. E que, portanto, pecuários também. Ou seja, que precisavam da terra tanto para os tipos de animais que cuidavam, e aí tinha as aves também, né? Pombas e etc. Rolas, né? Ou rolinhas, tanto eram animais, tanto aves como répteis, que eles cuidavam e tinham que sacrificar ao Senhor constantemente também. E para sua alimentação. E um povo que plantava e colhia. Apesar de que esse ano de jubileu é dado para o povo quando eles ainda estão no deserto. Então, no deserto, não tem nem como plantar para colher, porque ainda estão no deserto peregrinando. Mas tem os animais que tem que cuidar e estão cuidando. Então, um novo ano com um novo tempo, um tempo de restituição, mas também um tempo de proteção. Só que Levítico 25:19 também diz que é um tempo de frutificação. E olha que coisa interessante, Deus diz que nesse ano a terra teria que descansar. Ou seja, nesse ano ninguém plantaria e ninguém colheria. Ou seja, eles teriam que estar completamente na dependência de Deus, ou seja, Deus os permitiu colher no ano anterior, de tal forma que o ano, que era o ano de jubileu, eles não precisariam plantar e muito menos colher. Porque o fruto inquestionável da graça de Deus na vida da gente, na terra da nossa alma, do nosso coração, da nossa existência, ela não precisa muitas vezes que a gente faça os nossos esforços. Muito pelo contrário, até porque se é graça é imerecido. Ou seja, como fruto inquestionável da graça divina, a terra dava seu fruto espontaneamente. Olha que coisa interessante. Não precisava o colher para o plantar para o colher, porque no ano do jubileu, ou antes desse ano do jubileu, eles estavam já tendo espontaneamente essa graça de Deus. A terra não precisava ser cultivada. É assim que era o maná que caía no deserto todo santo dia, sem faltar um dia sequer, sem vir a mais, sem vir a menos. Todos os dias caiu o maná. Israel teve 40 anos experimentando essa frutificação de Deus na sua vida. É a minha oração por você, é a minha oração por cada um de nós, por mim, por nós, para que o 2022, porque essa é a nossa reflexão essa semana, falar de um novo ano, e nós começamos falando de novo ano, novas atitudes, novo ano, novo começo, e hoje estamos falando de novo ano, novo tempo, tempo de restituição, tempo de proteção, mas um tempo de frutificação, um tempo em que você frutifique, um tempo em que a graça multiplicadora de Deus aconteça na sua vida, um tempo em que você possa verdadeiramente saber que Deus é aquele que cuida de nós. Lembra do Salmo 127, verso 2? Diz que o Senhor é aquele que nos alimenta, ou aquele que nos produz a alimentação, o pão, enquanto nós dormimos. Creia que Deus te dá o alimento enquanto você descansa nele. O dormir aí não quer dizer que você é preguiçoso, não. Significa que você nele descansa. E quem descansa nele vai com certeza ver um Deus que te abençoa de maneira especial. E eu quero fechar dizendo que 2022 deva ser um ano de novo ano, com um novo tempo de restituição, tempo de proteção, tempo de frutificação, mas um tempo de compaixão. Porque olha só o que os versículos 25 a 27 do capítulo 25 de Levítico, porque é nesse capítulo que nós estamos baseando a nossa reflexão de hoje, os versos de 25 a 27 diz assim, se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então
contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Olha que coisa interessante. Era Deus fazendo uma lei social, uma lei de igualdade, de justiça social. Então, o que eu quero fechar essa palavra hoje dizendo a você que 2022 seja um novo ano, mas não só um novo ano de novas atitudes, não só um novo ano de novo começo, mas um novo ano de novo tempo. Tempo de restituição, tempo de proteção, tempo de frutificação, mas um tempo de compaixão. Ou seja, a ordem de Deus era que se resgatasse a dívida de um irmão, para que ele não ficasse de posse do credor até o ano de jubileu. Olha que coisa interessante. Até que o ano de jubileu chegasse, para que aquela pessoa pudesse ser livre, para que aquela pessoa pudesse ser liberta, ela ainda estaria escrava. Então a ordem de Deus é que eu pudesse ir lá e pagar a dívida. Era essa a ordem no contexto. Deus estava incitando o povo à solidariedade, à generosidade. Ou seja, o que significa hoje para nós isso? Não é só você sair pagando dívida dos outros. Significa hoje você ser generoso. Significa hoje você ser solidário. Significa hoje você ser ajudador um dos outros. Quanta gente que precisa da nossa ajuda, quanta gente que precisa das nossas mãos estendidas, quanta gente que precisa que a gente possa de alguma forma ser esse resgatador. Ou seja, Deus quer levantar e tem levantado ajudadores para você, tem levantado ajudadores para mim, para quando eu precisar, para quando você precisar. Deus levantou Barnabé, por exemplo, para ajudar a Paulo. Você se lembra disso? Deus levanta Arão para ajudar Moisés. Foi também um outro ajudador. Deus levantou Eliseu para ajudar Elias. Deus levanta Jonatas para ajudar a Davi. E existe até um caso muito interessante, que é o de Jeremias, quando ele é lançado num calabouço, melhor dizendo, numa cisterna, né? Uma cisterna sem água, só com lama. Deus levanta um etíope chamado Ebed-Meleque, um negro, né? Que vem e faz aquelas cordas, né, de pano, que a gente chama de Teresa, né? Joga lá dentro, pede para ele amarrar por debaixo do braço e tira ele de lá. Ou seja, Deus sempre levanta alguém para ajudar outrem. Que esse alguém seja você. Que esse ano de 2022 seja um ano de novo tempo. Novo ano, novo tempo. Tempo de restituição, tempo de proteção, tempo de frutificação, mas também um tempo de compaixão. Deixe que Deus faça de você um ajudador para levantar alguém, para ajudar alguém. Ou seja, saiba que toda vez que Deus levanta alguém para ajudar, Deus também está ajudando você. Deus levanta você para ajudar alguém, ao tempo que Deus levanta alguém para ajudar você. Ou pode ser vice-versa. Deus levanta alguém para ajudar você, ao tempo que você possa ser alguém que vai levantar-se para ajudar alguém. Essa é a palavra de hoje. Nós começamos na segunda-feira falando de novo ano, novas atitudes. Ontem, terça, novo ano, novo começo. E hoje, novo ano e novo tempo. Te aguardo amanhã, às 23 horas, mais uma vez aqui. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de dar uma palavra aí aqui a amigos, pastor Sérgio, nosso evangelista Daniel, nosso querido irmã Jéssica, querido Tiago. Deus abençoe vocês que estão aqui conosco ao vivo, e sempre tem os demais que vão assistir depois. E você também, no nosso canal no YouTube, se inscreva, comente, compartilhe e nos ajude a crescer um pouco mais lá, porque queremos fazer grandes obras também por intermédio desses canais. Deus te abençoe e até amanhã, assim querendo Deus.